O BL se inicia com Jimmy bebendo e chorando horrores em um bar, com o coração partido. Um cara até dá em cima dele, mas Jimmy recusa na mesma hora, avisando que já tinha um namorado e que terminou com ele. Outra pessoa aparece, dessa vez uma garota, mas ele não demonstra interesse. Por outro lado, tem o Tho, o ex que terminou com Jimmy. Ele está sozinho no escuro, ainda abalado com o término. Enquanto isso, Jimmy é empurrado por um cara que o acusa de dar em cima da namorada dele, mas outro rapaz surge, o irmão do ex, colocando os malandros para correr. Jimmy lamenta e acredita que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente e não teria decepcionado o irmão dele. Já Tho fala que se pudesse voltar no tempo não teria se apaixonado por Jimmy. 3 meses antes, vemos Jimmy tendo um caso com outro cara. Na verdade, ele é um verdadeiro playboy, que troca de homens como quem troca de camisa. O namorado pega o celular de Jimmy e encontra uma mensagem de outro homem. A decepção fica estampada no rosto dele. Tho é o irmão superprotetor. Ele não gosta nem um pouco da ideia do irmão se envolver com outro homem e deixa evidente que não quer que ele namore ninguém. Jimmy leva uma bofetada porque recebeu mensagens de outra pessoa. É a terceira vez que isso acontece, que Jimmy não sabe o que é lealdade, então termina um relacionamento, e Jimmy não faz muita questão, porque já está acostumado com isso. Inclusive, durante uma conversa com Tho, seu melhor amigo, ele diz que não se importa de ter terminado, pois já tem um novo alvo, Fa, o queridinho do campus. Só que o plano meio que não sai como ele espera, porque ele encontra uma garota dando em cima de Fa justamente porque ele está solteiro agora. E ele aceita, acreditando que já superou os caras com quem saiu e querendo dar uma chance para uma garota. Quando o amigo fica sabendo, zomba. Ele não perde essa. Aí o irmão mais velho chega, dizendo que ele esqueceu o iPad em casa. É quando Tho apresenta os dois, seu irmão e o melhor amigo, e por coincidência Tho é amigo de Fa. Jimmy abre logo um sorriso, porque está visivelmente interessado. Mas quando os dois também são apresentados, Fa demonstra mais interesse em Tho, afirmando que já se viram antes, embora Tho não se lembre dele. Mais tarde, o irmão chega com o amigo e sai para tomar banho. Enquanto isso, Jimmy senta perto de Tho, que fica um pouco inquieto. Então oferece uma bebida para não ficar naquele silêncio constrangedor. Já na cozinha, logo depois de preparar a bebida, Jimmy vai até ele e percebe que Tho está com problemas com a torneira. Ele oferece ajuda, o outro fica meio sem jeito, mas decide aceitar. Nesse meio tempo Tho sai para atender uma ligação. Quando o irmão mais novo desce do banho, eles escutam um barulho vindo da cozinha. É Jimmy que se molha todo enquanto conserta a torneira. Tho acha que ele está fazendo bagunça, mas Tho, por outro lado, nem pensa nisso. Ele presta atenção em outra coisa. O quanto o melhor amigo do irmão ficou sexy depois de tomar um banho de torneira. Tho oferece uma de suas camisas. Quando desce trazendo a roupa, observa Jimmy desabotoando a camisa lentamente, como se quisesse provocar de propósito, e Tho fica caidinho. O irmão o alerta para não acabar se apaixonando por Jimmy. Ele é um galinha de carteirinha. Não quer que o irmão se machuque, então é melhor manter distância para o próprio bem. Tho, despreocupado, afirma que o irmão só está pensando demais e que não vai acontecer nada. Na mesa, Jimmy elogia a comida de Tho. Diz que está tão boa que quer voltar outro dia para comer novamente e que quer trazer algo para compensar. Tho afirma que não precisa, é só ele vir. Enquanto isso, Tho fica de olho nessa intimidade toda. Ele corta na hora, pede para o amigo parar de flertar, comer e ir embora. O irmão mais velho nem dá bola, ainda defende Jimmy. Só que depois Tho deixa um aviso bem claro para o amigo. Quer bani-lo de sua casa porque não quer que o irmão se apaixone por ele, já que sabe que Jimmy o machucaria. Jimmy afirma que não pensou no irmão dele dessa forma e promete que não vai tocar nele. Em compensação, Tho não para de pensar no amigo de Tho e no que o irmão alertou. Por isso nem consegue dormir. Jimmy também, por incrível que pareça, está pensando nele e acha o rapaz realmente tentador. O aviso do amigo não vale de nada, porque assim que Tho se despede do irmão e sai, Jimmy aparece. Tho até avisa que o irmão já saiu, mas Jimmy diz que não veio ver o amigo, e sim trazer uma sobremesa tailandesa para ele. Lá dentro, enquanto tomam café, Jimmy solta cantadas toda hora. Fala que até vai acordar cedo para ir ao café do Tho quando abrir e ser o primeiro cliente. O jovem fica muito envergonhado. A situação piora quando Jimmy limpa migalhas de comida dos lábios dele. Dá para entender, Jimmy é uma tentação, mas uma tentação perigosa demais. Antes de ir embora, ele joga mais cantadas, uma atrás da outra. Quando o irmão liga, Jimmy pede para Tho não atender e inventa uma desculpa, porque sabe que está errado. Na universidade, ele leva uma sobremesa para Fa.
Fá não entende o motivo daquela gentileza, mas agradece mesmo assim e não dá muita bola. Os dois ficam ali em um silêncio constrangedor, até que Jimmy corta o silêncio e vai embora. Quando Fá percebe que ele já foi, simplesmente pega a sacola com a sobremesa e leva para um grupo de alunos comerem. Té aborda o amigo com agressividade. Ele mostra um vídeo da câmera de segurança da casa, onde aparece Jimmy junto do irmão dele. Eles discutem feio, porque Té já conhece a índole do amigo. O ex de Jimmy tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dele. Se ele não gosta do irmão do Té, para que fazer isso? Té é o melhor amigo dele, então pede para ele pensar antes de fazer algo estúpido. Ele também ficou sabendo que Jimmy está flertando com Fá, mas avisa que Fá está um pouco fora de alcance. À noite, ele pensa numa forma de se aproximar de Fá. Aí ele tem a ideia de usar Tó para isso, já que os dois são amigos. Mas a estratégia que ele usa é o flerte. Eles saem para comer juntos, e Jimmy continua soltando cantadas. Ele chega até a sugerir derramar bebida nos lábios de Tó só para ter que limpar depois. Se aproxima para dizer algo importante, como se fosse se confessar, mas diz apenas que Té está apaixonado por Fá e por isso não sabe o que fazer. Então ele quer a ajuda de Tó para lidar com isso. Té descobre que tinha que ter feito um relatório. Ele fica indeciso se fala ou não com o professor para pedir um prazo. Porém o professor aparece e fala sobre um suposto relatório que ele fez junto com Jimmy. Té se sente culpado e vai falar com um amigo, porque não entende por que mesmo depois de tudo, Jimmy ainda colocou o nome dele no relatório. Ele deixa claro que não levou para o lado pessoal e que entende que Té só está preocupado com o irmão. Depois de fazerem as pazes, Té o convida para uma festa que foi proposto justamente pelo Tó. Chegando lá, a campainha toca. Jimmy, já prevendo tudo, vai atender. É Fá que fica se perguntando se errou o caminho, mas Jimmy diz que não, que é a casa de Tó. Fá entra e procura um banheiro. É nessa hora que Té sai do banho e o cumprimenta de um jeito mais formal, o que não agrada muito Fá, que está visivelmente interessado nele. A festa é só os quatro mesmo. Quando Té sai para lavar as mãos, Jimmy dá uma cutucada em Tó para perguntar algo. Tó entende na hora e pergunta se Fá tem encontros marcados ou um namorado. Fá responde que não, mas que no momento está conhecendo uma garota. Para ele, é mais confortável do que sair com homens, porque eles são gentis no começo, mas no final acabam ficando com outro, e ele odeia isso. Té acaba dormindo no sofá, e Fá nem tem a chance de se despedir, então vai embora, mas sem perder as esperanças. Jimmy oferece ajuda com a louça, Tó recusa, e nesse vai e vem eles acabam ficando muito próximos. Logo se cria uma tensão tentadora, mas Té interrompe, reclamando que não foi acordado para dormir na cama em vez do sofá. Ele leva o irmão mais velho para o quarto e deixa o amigo para lavar a louça sozinho. Jimmy sente o coração acelerado e não entende por que isso está acontecendo. Então repete para si mesmo que gosta do Fá. Em outro momento, Jimmy oferece ajuda para carregar as coisas de Fá, mas ele recusa, como se não quisesse nenhuma atenção. Jimmy desabafa que Fá mal fala com ele. Té o aconselha a não ser tão grudento, porque talvez isso desperte curiosidade nele. Fá está fotografando quando Té se aproxima. Ele tira uma foto dele e pede para o outro ver. Comenta que gosta muito dele e que da próxima vez que Té for falar com ele, não precisa de tanta formalidade. Jimmy quer ajudar Tó, que precisa amassar a carne com as mãos. Durante isso, Jimmy amassa junto, por cima das mãos de Tó, e ainda comenta que a mão dele é tão macia. Tó fica sem jeito e sai para lavar os legumes. Jimmy fica rindo à toa, mas de repente fica sério e repete outra vez que gosta do Fá, como se quisesse convencer a si mesmo. Fá oferece comida na boca para até não ter que sujar as mãos, mas ele recusa. Jimmy vem soltando indiretas, dizendo que está com fome. Fá corta o barato e pede para ele se servir. Depois de um tempo, Tó fica bêbado. E o amigo quer ajudar a levá-lo para a cama, mas Jimmy interrompe. Ele mesmo quer fazer isso, com a justificativa de que Fá ainda está se divertindo. Depois de deixar Tó na cama, Jimmy tenta sair, mas ele segura a camisa dele e pede para ele ficar, porque tem medo de fantasmas. O pedido é que Jimmy fique até adormecer. Quando Té percebe a demora, fica inquieto e preocupado. Fá puxa assunto, achando que Té estava evitando ele. Fá se aproxima e tenta arrancar um beijo, mas é rejeitado. Té diz que Jimmy gosta dele e por isso não pode fazer isso. Só que Fá deixa claro que não gosta do Jimmy e além disso não procura nada sério. Aí os dois se beijam. Depois, quando Té interrompe, dizendo que está tarde, Fá pergunta se pode dormir no quarto dele naquela noite. Eles dão de cara com Jimmy explicando que só ficou com o irmão dele até ele dormir, nada além disso. Em seguida, eles se despedem.
Té e Jimmy vão dormir juntos, só que o ar-condicionado do quarto está com defeito e não dá para dormir ali. Jimmy tem a ideia de dormir no quarto do irmão dele. Vai com a esperança de dormir do lado de Fá, mas, chegando lá, percebe que não é possível. Tó está do lado dele. Té vai dormir no chão, e Jimmy deita do lado de Tó. Mais tarde, Fá acorda e deita no chão, do lado de Té, com a desculpa de que o cobertor dele foi roubado. Fala sobre a vez em que se viram em um clube, mas Té não se lembrou dele. Menciona que Té é charmoso, e deve ser por isso que sempre aparece com alguém novo. Então quer saber se Té alguma vez já pensou em ter algo sério com alguém. Té responde que já pensou sim, mas não sabe o que é sentir amor. Todos os relacionamentos que teve foram só pela emoção. Quando a faísca acaba, ele termina. Depois de esclarecerem as coisas, Fá toma a iniciativa e começa a beijá-lo. Té corresponde da mesma forma e ali no quarto, com o amigo e o irmão por perto, eles fazem amor, tentando fazer o mínimo de barulho possível, mas não o suficiente para não serem ouvidos. Jimmy escuta o barulho e tampa o ouvido de Tó, que não entende nada. Pede desculpas, mas diz que só quer um abraço agora. Por dentro ele está muito magoado e se sentindo traído. No dia seguinte, quando Jimmy pergunta pelo Fá, Té tenta agir normalmente, como se não tivesse acontecido nada. Mas o amigo lança uma indireta. Achava que eles tinham acordado juntos. Té nega e o convida para um jogo de basquete. Jimmy aceita sem hesitar. Depois do jogo, Té observa Fá fotografando, como costuma fazer. O olhar dele é de uma pessoa apaixonada. Jimmy não gosta do que vê, então o derruba de propósito e continua jogando indiretas, como se esperasse que o amigo confessasse por si mesmo, mas Té não faz isso. O clima entre os dois fica super seco, e como Té não está sendo leal, Jimmy também não quer ser. Ele aparece de fininho perto de Tó e massageia a mão dele, com a desculpa de estar ajudando. Enquanto isso, Té está caidinho pelo Fá. Ele até declara que tem sentimentos por ele, mas Fá diz algo extremamente cruel. Ele não repete o mesmo prato. Té fica destruído. Tó confessa que já sabe que o irmão gosta do Fá porque Jimmy contou. Então eles planejaram dar essa festa para ele flertar um pouco. Té vai tirar satisfação, questionando por que o amigo fez isso. Jimmy confessa que só usou o nome dele como fachada porque gosta do Fá. Ele encara o amigo de frente e exige que ele diga a verdade, se também gosta do Fá e o que está escondendo dele. Té não responde. Apenas pede para Jimmy não usar o nome dele de novo. Ele vai até Fá, com a desculpa de que está procurando os amigos. Fica ali parado em silêncio, até que o outro convida para ser sua cobaia, porque está testando uma nova fórmula de um creme facial. Té fica animado demais, mas outra vez, Fá repete a frase do dia anterior. Ele não repete o mesmo prato. Em seguida, manda o cara ir embora. Antes de ir, Té só dá uma sugestão sobre o creme, acrescentar um pouco de fragrância, porque a química tem um cheiro muito forte. Jimmy escala o muro da casa de Tó porque ele não atende. Ele encontra o rapaz deitado no sofá com muita febre. Leva-o até o quarto e prepara uma toalha com água para limpá-lo. Mas quando desabotou a camisa dele, Tó fica meio constrangido. Para resolver isso, Jimmy acha que basta tirar a própria camisa também, assim Tó vai se sentir mais à vontade. Té aparece, vê o carro do amigo e já prevê algo ruim. Ele entra na casa bufando, procurando os dois. Quando entra no quarto, Jimmy está simplesmente vestido e com a bacia na mão. O irmão explica que Jimmy estava cuidando dele. A relação entre os dois amigos já não é a mesma. Ele veio apenas deixar o sapato dele. Té aproveita para agradecer o que ele fez e se desculpa por ter sido tão ríspido em relação ao irmão. Jimmy segue o fluxo e age como se estivesse tudo bem, mas quando se despede, resmunga que Té é um traidor. Fá está se divertindo em um clube com alguns amigos quando Té manda uma mensagem perguntando o que ele está fazendo. Fá responde com um sorriso no rosto. Outra mensagem chega com a mesma pergunta, só que dessa vez de Jimmy. Ele apenas olha e ignora. O engraçado é que Jimmy também está no clube, olhando para ele, sendo ignorado ao vivo. Depois, liga para o amigo só para testar a reação. Diz que vai convidar Fá para sair naquela noite. Té acaba se entregando, porque responde que Fá saiu com os amigos. Então Jimmy pergunta, como ele sabe disso? Quando desliga, fala consigo mesmo que vai entrar nesse jogo e que foi Té quem começou. No dia seguinte, Tó recebe uma encomenda de Jimmy e um bilhetinho desejando que ele melhore logo. Fá vai até Té dizer que a fórmula do creme foi um sucesso e por esse motivo, quer convidá-lo para comer. Enquanto isso, Jimmy observa os dois, puto da vida. Em vez de escolher um restaurante, Té prefere que Fá cozinhe para ele. Ele fica super honrado ao saber que é a primeira pessoa que Fá leva para casa. Enquanto isso, Jimmy vai ver Tó novamente.
Ele faz um desenho fofo de Tó no presente que comprou e então se aproxima e sem aviso dá um beijo nele. Tó corresponde, mas fica preocupado por achar que não está beijando bem, afinal, é seu primeiro beijo. Jimmy não se importa, ele quer conduzir tudo. Depois de comerem, Té pergunta se Fá pode esquecer aquela regra de não repetir, porque gosta muito dele. Fá diz que é um homem de palavra, mas dá um beijo e depois afirma que toda regra tem uma exceção. Enquanto isso, Tó está prestes a fazer amor pela primeira vez, mas antes faz um pedido, que Jimmy não o machuque. Ele garante que jamais faria isso, porque Tó é precioso demais. Então Tó tem sua primeira vez e Jimmy realmente cumpre o que promete. É super cuidadoso e gentil em cada momento. Depois, enquanto Tó dorme, ele pega o celular e tira várias fotos comprometedoras dos dois na cama. Ele envia para Té, que está de boa nos braços de Fá. Quando vê as fotos, a reação é devastadora. Ele liga imediatamente para Jimmy para saber o que ele fez com o irmão dele. Mas o cara afirma que as fotos são óbvias, e que agora Té deve saber o que ele sentiu quando estava ficando com Fá do lado dele. Jimmy diz que Té precisa escolher. Ele só vai deixar o irmão dele em paz se Té terminar com Fá. Caso contrário, vai continuar usando Tó e só vai devolver quando se cansar. Do outro lado, Tó escuta tudo, e o arrependimento vem com força. Ele se entregou por completo, mas tudo foi uma manipulação, e ele caiu direitinho. Enquanto faz o café da manhã, Tó continua preso naquelas palavras. Quando Jimmy vai até ele, Tó tenta fingir que está tudo bem. Eles até comem juntos. Durante a conversa, Tó confessa que ontem foi sua primeira vez, que não quer ser magoado, e que sabe que não foi a primeira vez de Jimmy, mas não se importa com isso. Para ele, o importante é ser o único. Jimmy não continua a conversa, ele simplesmente dá um beijo e vai para a aula. Na frente da casa, ele e Tó se enfrentam de vez. Jimmy quer que Tó fique longe de Fá, e Tó quer que Jimmy fique longe do irmão. Então os dois fazem esse acordo. Ele vai até o irmão e lembra, mais uma vez, para ele não se apaixonar por Jimmy, porque ele é incapaz de amar alguém. Mas o pior é que isso já aconteceu. Tó já se apaixonou e está com o coração partido. Mesmo assim, ele não quer desistir. Está decidido a fazer Jimmy amá-lo de verdade. Na universidade, Jimmy fica pensando nele enquanto olha as fotos que tirou, mas logo Fá tira sua atenção. Ele o cumprimenta, porém Fá só fala com Té, que está logo ali. Aí Jimmy faz um olhar intimidador, como se quisesse lembrá-lo do acordo. Então, quando Fá fala sobre os ingressos para o cinema, Té dá uma olhadinha em Jimmy, que mostra a foto dele com Tó. Então recusa, dizendo que precisa estudar e que seria melhor Fá convidar outra pessoa para ir com ele para não perder o filme. Jimmy apenas observa o plano dele dando certo. Depois convida Fá para assistir ao filme, com a desculpa de que comprou um ingresso a mais, mas Fá recusa de novo e deixa claro que não quer ir com ele. Logo em seguida, recebe uma ligação informando que o gato dele foi atropelado, e quem ele chama para ir à clínica veterinária é justamente Tó, porque diz que, além dele, não pensou em mais ninguém. O gato vai precisar ficar internado naquele dia, e Jimmy não consegue parar de se preocupar. Tó consegue deixar o clima muito mais leve. O tranquiliza, diz que o gato está em boas mãos e que assim que ele estiver melhor, os dois podem ir juntos buscá-lo. Enquanto Tó prepara uma refeição, Jimmy fica grudado nele, como se fossem dois namorados apaixonados. Aí Té liga para saber onde ele está a essa hora e se Jimmy entrou em contato. Tó afirma que não, e diz que foi ver um amigo que chegou dos Estados Unidos. Na cabeça de Té, pelo que parece, Jimmy está cumprindo o acordo. Mas ele está completamente enganado. O cara ainda convence Tó a dormir com ele naquela noite no lugar do gato. Eles tomam banho juntos, se beijam ali enquanto a água cai e fazem amor outra vez. Té fica na solidão. Ele até recebe uma mensagem de Fá dizendo que se ele não o quer mais que seja direto. Mas Té não responde. Ele não quer desistir de Fá, mas também quer proteger o irmão. Fá percebe que tem alguma coisa errada. Enquanto isso, Tó solta algumas indiretas e pede para Jimmy não machucá-lo, nem ser cruel com ele. Jimmy não responde, apenas o beija e o leva para o quarto. No dia seguinte, eles buscam o gatinho, que já está bem. Ele recebe uma ligação e informa que precisa correr para a universidade, então pede que Tó cuide do gato por enquanto. Assim que a aula termina, eles dão de cara com Fá. Fá pergunta se Jimmy está livre agora, como se estivesse interessado nele. Té fica chocado, mas é só para fazer algumas sessões de fotos. Enquanto isso, ele fica todo contente perto demais, como se quisesse chamar a atenção. Durante as sessões de fotos no campo aberto, Té fica observando e acaba sendo pego olhando. Fá usa uma estratégia para causar ciúmes, seca o rosto de Jimmy delicadamente e até desce um pouco mais com um lenço, na direção do peitoral.
Té fica se corroendo por dentro de tanta raiva. Depois das fotos, Jimmy confessa que quer conhecê-lo melhor e pede uma chance. Só que Fa afirma que ainda não está pronto para sair com alguém agora. De qualquer forma, ele diz que vai comprar uns petiscos para ele mais tarde. Té, quando ouve isso, fica super contente, achando bem feito para Jimmy. Enquanto ele fica se gabando, Fa o aborda, ele quer conversar sério e dar uma última chance para Té falar a verdade sobre por que está evitando ele. E se Jimmy tem algo a ver com isso? Té poderia simplesmente dizer a verdade, mas fala que não é nada. Então Fa decide terminar de vez porque aquela era a última chance. Quando Fa vai embora, Té vai atrás dele e o abraça forte. Ele fica em silêncio, e Fa corresponde ao abraço, porque já sabe o que está acontecendo, mas queria ouvir da boca dele. Então os dois esclarecem as coisas. Fa confessa que já sabia que Té estava evitando ele justamente por causa de Jimmy, mas quer saber se Té ainda está disposto a ser seu namorado. Té confirma que sim, porque foi Fa que o ensinou que é amar alguém. Fa também declara o amor que sente por ele e propõe que eles namorem escondido sem deixar Jimmy saber. Assim, Té não precisaria ficar preocupado com o irmão. Por outro lado, Tó fica todo iludido. Mesmo depois de ouvir que estava sendo usado por Jimmy, ele continua caindo no papo dele. Inclusive, Jimmy manda uma mensagem dizendo que já chegou em casa e que vai dormir, mas, na verdade, ele está curtindo uma festa. Lá, um cara pede o line dele, e mais 2 caras acabam tirando fotos. Claro que essas fotos chegam nas mãos de Tó, e foram justamente os amigos de Fa que fotografaram. Ele também o alerta do mesmo jeito que o irmão já tinha alertado. Jimmy é um galinha, não presta, e ele não quer que Tó se machuque. Mesmo assim, Tó garante que os dois não têm nada. Fa conta para o namorado o que fez e diz que sabe que o irmão dele já está apaixonado. Ele tentou disfarçar que não, mas por dentro, notou que ele estava sofrendo e que, com certeza, Jimmy ainda continua procurando por Té pelas costas. Só que Fa não quer que Té use violência para resolver isso, que há outras maneiras. Tó fica pensando na mentira que Jimmy contou, mas quando o cara chega e dá alguns beijinhos, ele continua fingindo que não sabe de nada e que está tudo bem. Ele até o convida para comerem juntos. Durante a refeição, Jimmy informa que vai precisar desligar o celular, porque os exames estão chegando. Tó não discute, apenas aceita a decisão. O cara fica contente, abraça Tó e o beija, como sempre faz. Talvez seja por causa desse afeto todo que Tó não consegue se desapegar, mas ele está profundamente magoado. Observa a muda de cacto que ganhou de Jimmy e passa o tempo todo triste, desanimado, sem ânimo nem para comer. A saudade começa a apertar, até que ele não resiste e tenta ligar. Mas parece que Jimmy realmente desligou o aparelho. E mesmo com as mentiras, Tó só quer que Jimmy continue do lado dele. Então não desiste, vai até a casa dele, entra, sobe as escadas e dá de cara com Jimmy. Só que a visita não deixa o cara nem um pouco feliz. Pelo contrário, ele começa a tratar o rapaz super mal, acha que está sendo espionado. Tó apenas diz que sentiu a falta dele, mas Jimmy fica ainda mais irritado. Ele escorraça o rapaz para fora e pede para ele não voltar por um tempo, se não quiser vê-lo ainda mais irritado. Tó sai de lá arrasado. Ele esperava ser tratado com carinho, como sempre acontecia, mas Jimmy simplesmente mudou de personalidade de uma hora para outra.